Bem-vindo ao canal e-audiolivro. Descubra agora a plataforma de audiolivros Odyssey, livre de censura. Não perca tempo e siga o canal em odyssey.com/e-audiolivro. Capítulo 9. Nossos heróis, os bravos soldados da Guarda Vermelha, se espalharam pelo País das Armadilhas para garantir que os companheiros do País das Maravilhas possam dormir com tranquilidade, na certeza de que não estarão sozinhos neste momento em que mais precisam. Alguém cuspiu no chão, outros gritaram que aquilo era um absurdo e Arjun começou a notar clara mudança no humor da multidão ali reunida. Muitos dos mais jovens ainda pareciam céticos, mas com o reaparecimento de Arun na forma de um mordedor começaram a questionar o que o Comitê Central vinha dizendo. Agora, ver no noticiário da TV as imagens aéreas das unidades da Guarda Vermelha sendo derrubadas no País das Armadilhas era uma realidade extremamente preocupante. Alguns deles ainda gritavam que, talvez, a Guarda Vermelha não tivesse a intenção de atacar daquele modo, mas logo o anúncio assustador foi repetido. Repetimos nosso pedido à população do País das Maravilhas. Nosso serviço de inteligência indica que um bando de mordedores está prestes a atacar. Por favor, permitam que a Guarda Vermelha adentre a cidade para ajudar a proteger e manter em segurança casas e famílias, e por gentileza, cooperem com eles. Aquela foi a invasão mais inteligente que Arjun já havia visto. Tirar a liberdade das pessoas em troca de segurança, ou da luta contra o terror, não era uma tática nova. No entanto, o Comitê Central havia traçado um plano quase implacável, quase porque não contava com a sobrevivência de Arun ao ataque. Eles ainda não sabiam disso e era desse elemento surpresa que Arjun e os demais esperavam se beneficiar. Alice e Satish já tinham se retirado para começar a coordenar as defesas, mas o trabalho de Arjun era assegurar que estivessem preparados para a guerra urbana, que seria inevitável caso a Guarda Vermelha adentrasse a cidade. Arjun não tinha a menor ilusão de que todos acreditariam que o Comitê Central os havia enganado para preparar a invasão, mas teve a sensação de que havia conseguido convencer grande parte da massa. E o mais importante, pelo menos a ameaça de uma guerra civil que vinha assombrando o País das Maravilhas finalmente parecia nada, além de um simples fantasma que pairava sobre o pensamento deles. Shen avistou mais 3 helicópteros cheios de recrutas decolarem em direção ao continente. Centenas de soldados da Guarda Vermelha foram enviados durante a noite para uma suposta missão de socorro. Foi isso que disseram nos campos em Xangai e Pequim, e Shen não fez nada para contradizê-los. Ele sabia que, com a Gao à espreita, não poderia fazer isso, mas também sabia que, escondendo a verdade desses jovens, estava condenando muitos deles à morte. O general sentiu lágrimas saltarem aos olhos e piscou para tentar disfarçá-las. Ele quase havia renunciado à carreira e à própria vida ao entregar uma base em vez de testemunhar o massacre de todos os homens que a compunham, mas agora não havia feito nada para impedir o banho de sangue iminente. É claro que ele poderia pensar com a razão e entender que discordar contaria pouco, uma vez que provavelmente seria preso e enviado para o continente, ou talvez fosse executado ali mesmo por traição, dada sua experiência com os campos de trabalho forçado. Contudo, antes fazer a coisa certa do que pensar com a razão. A Gao permaneceu bem ao lado dele, sorrindo. Veja, caro general. Nosso plano está funcionando com perfeição. Vamos conseguir o que queremos sem muitas mortes. Ponderando as palavras com cautela, Shen comentou. Comissário, pela minha experiência com a Alice e seus aliados, eles não vão se entregar sem lutar. A Gao caiu na gargalhada. Uma monstrinha de meia tigela e um punhado de ex-mercenários foi tudo o que restou do exército dela. Sem o apoio popular do País das Maravilhas, quanto tempo eles vão durar? No mínimo, nossos garotos serão recebidos como heróis quando a próxima fase começar. Li estava olhando para uma fotografia da família. Era o último retrato de toda a família reunida que havia restado, antes de a mãe morrer na insurreição e de o pai e o irmão serem enviados para o País das Armadilhas. Ela queria poder chorar. Queria ser capaz de derramar uma lágrima pelo que lhe havia sido arrancado pelos selvagens do País das Armadilhas, mas a oficial sabia que as lágrimas não eram mais para ela. Agora, o que importava era cumprir a missão, vingar a morte do pai e do irmão e acabar com o regime terrorista do País das Maravilhas. Ela vinha acompanhando meticulosamente o noticiário e sabia que a população do lugar havia rejeitado a bruxa loira e seus aliados. Por meio de sua mais recente missão, Li ajudaria a trazer a população do País das Maravilhas para o lado do Comitê Central e, então, teria carta branca para caçar e matar a bruxa e seus seguidores.
Ela recordou o último encontro com a bruxa e fez questão de lembrar a si mesma que não poderia cometer o erro de subestimar a adversária mais uma vez. Da primeira vez, a oficial a atacou no ímpeto da necessidade de vingança. Agora, agiria de modo deliberado e cauteloso. Aos mordedores que estavam ajoelhados diante dela, Lee exclamou: "Vamos. A glória nos espera." Danis permaneceu no espelho vasculhando todas as transmissões do Comitê Central. Depois do que havia acontecido nos dias anteriores, ele começou a encontrar algumas semelhanças nas propagandas, algo que eles sempre utilizavam para simbolizar ações em terra firme. Na última hora, o assunto havia sido as ameaças iminentes dos mordedores ao País das Maravilhas e como os cidadãos desafortunados e sem líder estavam à mercê de uma nova onda de terror. Ele sabia que as mensagens eram destinadas sobretudo à população do continente, preparando-a para a inevitável situação de emergência, mas, por meio delas, Dani soube a origem do ataque que estava prestes a acontecer. Satis havia argumentado que eles deveriam se concentrar nas equipes antiaéreas e especializadas em granadas de míssil, visto que a Guarda Vermelha se apoiaria em ataques aéreos e em veículos blindados. Danis não era nenhum estrategista militar, mas o período em que estudou as transmissões do Comitê Central o ajudou a compreender o que se passava na cabeça deles. Ele sabia que o apoio popular para qualquer ação militar no País das Armadilhas era mínimo e que havia uma inquietação crescente se espalhando pelas cidades do continente. Dessa forma, qualquer invasão repentina seria um movimento arriscado. Mesmo assim, o Comitê Central precisava muito das fazendas e dos campos de trabalho. Do contrário, o descontentamento causado pela escassez de comida e pela jornada extenuante de trabalho faria as massas do continente enlouquecer ante a sobrecarga. O Comitê Central tinha de recuperar o controle do País das Armadilhas, mas o custo político de uma invasão em larga escala era algo totalmente inviável. Considerando essas restrições, Danis, contra a própria vontade, teve de admitir que o plano do Comitê Central era admirável. Se Arun não tivesse sido encontrado vivo, era muito provável que naquele momento o País das Maravilhas estivesse à beira de uma guerra civil. Nesse caso, bastaria a Guarda Vermelha intervir para ser aclamada e recebida de braços abertos pelo povo. Se a interpretação de Danis estivesse correta, a intenção do Comitê Central não era causar um banho de sangue por meio de um ataque frontal. Ao que tudo indicava, eles ainda acreditavam que Arun estava morto e a população do País das Maravilhas havia colocado Alice e Satis de lado. Toda essa conversa de ataques iminentes dos mordedores só poderia significar uma coisa. Alice permaneceu deitada no chão, escondida detrás de alguns arbustos. Havia 2 homens de Satis bem atrás dela. Eles se posicionaram a mais de 2 quilômetros das fronteiras do País das Maravilhas para interromper o ataque de mordedores que provavelmente estava prestes a acontecer. Não havia a menor chance de antecipar com exatidão de onde os ataques partiriam, mas uma coisa era certa: os mordedores e a Rainha Vermelha partiriam juntos. Não havia a menor chance de a Guarda Vermelha enviar um helicóptero cheio de mordedores prontos para o ataque sem que ela estivesse por perto para controlá-los, o que significava que haveria apenas um local onde aterrissariam. 3 equipes de missão de reconhecimento se posicionaram ainda mais adiante para alertá-los se avistassem os helicópteros. O País das Armadilhas estava infestado de soldados da Guarda Vermelha, de modo que Alice e seu grupo já haviam abatido um pelotão que cruzara o caminho deles. Satis, com outra equipe, dirigiu-se 1 quilômetro a oeste. O rádio de Alice apitou. Era alguém de uma das equipes de reconhecimento a leste. Rainha Branca, acho que vi uns passarinhos voando. Nesse momento, outra equipe chamou, avisando que havia helicópteros se aproximando a oeste. Alice fez contato com Satis. Torre Branca, os passarinhos a oeste são seus. Vou ficar com aqueles que estão vindo na minha direção. Ela assentiu para os 2 homens que estavam com ela, um deles com um arremessador de míssil. Alice chegou a pensar em trazer algumas equipes especializadas em mísseis terra-ar, mas carregar o equipamento pesado que requer esse tipo de munição chamaria ainda mais a atenção, e tudo de que mais precisavam naquele momento para cercar a Guarda Vermelha era discrição. Alice ficou intensamente entusiasmada diante da possibilidade de enfrentar mais uma vez a Guarda Vermelha. Ela sabia que lutar até a morte era a única consequência possível do encontro das 2 forças, mas, ao mesmo tempo, estava curiosa para saber quem era essa garota. O que a teria feito odiar tanto a população do País das Maravilhas e a própria Alice? A jovem fechou os olhos e lembrou-se da garota chinesa, praticamente a imagem dela refletida num espelho. Pelo que Alice sabia, essa Rainha Vermelha era a única pessoa semelhante a ela no mundo. Em outra vida,
Alice provavelmente gostaria de ter a oportunidade de sentar-se e bater um papo com ela, entender como estava lidando com todos os dilemas e as decepções que decorrem de ser uma jovem que nunca mais voltaria a ser humana. Infelizmente, só poderiam partilhar nesta vida o momento em que uma delas morreria nas mãos da adversária. Alice escutou o barulho do helicóptero se aproximando, antes mesmo de avistar a aeronave. Com certa frustração, notou que não era nenhum dos helicópteros pretos camuflados que pareciam trazer a Rainha Vermelha. A batalha no País das Maravilhas estava prestes a começar. A última notícia é que forças terroristas estão atacando unidades da Guarda Vermelha no País das Armadilhas. O Departamento de Inteligência indica que facções terroristas lideradas por mercenários desertores de Zeus e pela Rainha autoproclamada estão tentando tirar vantagem do vácuo de poder do País das Maravilhas. Nossos soldados da Guarda Vermelha estão avançando rapidamente para ajudar nossos companheiros do País das Maravilhas a lutar contra esses terroristas. A declaração postada na intranet do Comitê Central foi suficientemente clara. A batalha havia começado. Shen fechou os olhos, pensando nos jovens recrutas que ele havia enviado para a morte. A maioria deles não passava de garotos assustados com tudo o que acontecia no continente e que haviam recebido o mínimo treinamento militar. Além disso, foram alimentados por uma série de histórias de horror a respeito dos mordedores e dos terríveis selvagens que moravam no País das Armadilhas. Eles tinham sido estúpidos de acreditar num oficial sênior como Shen, que, por sua vez, havia errado em mandá-los para a máquina de carnificina na qual a campanha para derrotar o País das Armadilhas havia se transformado. É evidente que na maior parte das guerras os jovens soldados pagam com a própria vida para defender mentiras contadas pelos políticos, mas essa constatação não tornou as coisas nem um pouco fáceis para Shen. Ele viu a Gao exultante no centro de controle, no que ele pensava que era para ser seu momento de triunfo. Meu caro general, o líder supremo do Comitê Central tem expressado o desejo de se aposentar e dedicar o resto da vida a servir o povo. Se meu plano para conquistar o País das Maravilhas der certo, talvez me ofereçam o cargo, então vou recompensar sua fidelidade com muita generosidade. Aceitaria me substituir? Ocupar o lugar de comissário? O sorriso de Shen foi a resposta suficiente para a Gao, que se virou para monitorar as transmissões. O general começou a se imaginar sacando a própria arma e metendo uma bala na cabeça do comissário. Levaria apenas alguns segundos para pôr um fim em toda aquela sandice. Com imensa força de vontade, ele conseguiu se controlar. Contudo, naquele breve momento, algo mudou dentro de Shen. Ele soube que, na próxima vez que recebesse ordens de Agao para entregar os soldados à própria morte, ele se recusaria. Alice observou o rastro de fumaça do míssil serpenteando o chão à direita, indo de encontro ao helicóptero que tinha acabado de pousar a alguns metros de distância. Outra equipe de reconhecimento já havia localizado o pouso de uma aeronave da Guarda Vermelha e travara intensa troca de tiros. Uma parte de Alice desejava esperar o desembarque dos ocupantes para poder averiguar se a Rainha Vermelha estava entre eles, porém ela não queria correr o risco de perder a vantagem do elemento surpresa. O míssil atingiu a cabine, envolvendo a dianteira do helicóptero num emaranhado de fumaça e poeira. Os pilotos morreram no mesmo instante e muitos outros ficaram feridos e caíram para fora pela porta do passageiro. Quem não se feriu manteve as armas empunhadas, à procura do inimigo que não conseguiam avistar. Alice mirou a arma em um oficial que parecia ser o líder do bando e que tentava reanimar seus homens. Não era esse o helicóptero que traria a Rainha Vermelha e seus mordedores, mas o destino do homem que tinha acabado de aterrissar já havia sido selado. Alice soltou um suspiro e apertou o gatilho. Arjun estava lidando com um tipo de caos que nunca enfrentará antes. Ele havia morado por anos nas ruínas liderando seu grupo heterogêneo de ratos das ruínas em batalhas incessantes contra os mordedores e vez ou outra contra a patrulha de Zeus. Assim, o combate em regiões urbanas não era novidade para Arjun, tampouco para os demais que se uniram a ele nos meses que se sucederam à guerra contra a Guarda Vermelha. Contudo, agora havia uma diferença sutil, mas importante. As pessoas não estavam mais se preparando para se esconder e lutar em ruínas que pertenceram a ninguém mais que os possíveis fantasmas de seus proprietários. A luta agora seria pela cidade que eles passaram a considerar um lar. Durante toda a manhã, a TV havia transmitido notícias de combates entre a Guarda Vermelha e os terroristas, bem como notícias do Departamento de Inteligência a respeito de ataques iminentes dos mordedores. Independentemente de em quem confiassem, cada morador do País das Maravilhas tinha algumas certezas agora. De que o Comitê Central estava mentindo. De que Arun não estava morto.
de que Alice e seus aliados não estavam tentando tomar o poder à força. E, por fim, não importava o que o Comitê Central dissesse, as pessoas já não tinham tanta certeza de que queriam os soldados da Guarda Vermelha perto de suas casas. O lado positivo desse cenário é que a situação reanimou as pessoas e as fez entrar em ação. No entanto, em contrapartida, como diz o velho e conhecido ditado, em sua casa, cada qual é rei, e agora, cada um tentava ser seu próprio rei. Arjun sabia que eles não sobreviveriam muito se lutassem como unidades pequenas e isoladas e começou a se dar conta de quanto os meses do aparente estado de paz haviam prejudicado o desempenho de todos. Pode ser maravilhoso viver numa sociedade em paz, mas apenas se o povo nunca se esquecer como se faz uma guerra, caso ainda tenha de lutar. Arjun e seus homens estavam tentando reunir equipes de atiradores e criar pontos de estrangulamento entre os edifícios onde poderiam interceptar o inimigo. Os garotos que tinham no atacado e a Satis estavam de pé, bem perto, e pareciam meio encabulados. Arjun aproximou-se. O que foi? Todos nós viemos para o País das Maravilhas com nossa família há alguns meses. Não conhecemos muito as estratégias e os truques de seus homens. Diga o que precisamos fazer, respondeu um deles. Arjun observou dos pés à cabeça. Quantos de vocês já mataram um homem ou um mordedor? Todos, sem exceção, levantaram as mãos. Era impossível crescer no País das Armadilhas sem aprender a tirar a vida de alguém. Então, todos sabem o principal do que precisam saber. Vou manter os veteranos dentro da cidade, mas vocês são jovens e rápidos. Preciso que façam algo que não requer muita tática. O garoto pareceu perplexo. O que devemos fazer? Arjun respondeu com um sorriso. Precisam correr o mais depressa que puderem. Torre Branca, aqui é do espelho. Há algum lugar em que possamos estacionar? Satis escutou a pergunta de Danis e respondeu de modo negativo. Como era a janela com vista para o mundo exterior, Danis e o espelho tinham efetivamente se tornado o centro de controle de comando deles. Com acesso à intranet da Guarda Vermelha e às transmissões, ele conseguia avisar com certa antecedência o que poderia haver pela frente. A central do rádio também ficava sob o comando de Danis, o que era imprescindível para coordenar as equipes. Danis havia perguntado para onde deveria ser enviado o único armamento pesado com que poderiam contar em terra firme. 3 jipes equipados com lançadores de míssil confiscados dos helicópteros da Guarda Vermelha. Sem ter certeza de onde o ataque partiria, Satis não quis arriscar e expor os jipes aos ataques aéreos, então os deixou muito bem escondidos. Seu grupo de 6 pessoas já havia confrontado a Guarda Vermelha, o que resultou na morte de 3 soldados do adversário e um do País das Maravilhas. Agora, Danis aguardava um helicóptero que supostamente se aproximava. Senhor, acabo de avistá-lo, sussurrou um dos homens de Danis. Ele olhou na direção em que o soldado apontou e viu um pontinho preto despontar no céu, no alvorecer do dia. A equipe de Satis estava mais próxima da região das fronteiras do que Alice, então havia uma unidade de mísseis terra-ar pelas proximidades. Por isso, Danis enviou uma mensagem para que se aproximassem. Em 1 minuto, 2 homens apareceram, um deles carregando o arremessador de mísseis gigantesco e em formato de tubo. Vejo 3 helicópteros. Satis começou a reconsiderar as opções. Se houvesse apenas um helicóptero da Guarda Vermelha, ele teria, sem pensar 2 vezes, mandado seus homens atirar, mas, como eram 3 aeronaves, o risco seria muito alto. Mesmo que conseguissem abater um deles com um único tiro, os outros 2 avançariam para atacá-los antes que pudessem recarregar o armamento. Satis tinha de decidir em questão de segundos, então, ordenou firmemente a seus homens. Protejam-se. Vamos pegá-los quando aterrissarem. Os helicópteros agora estavam tão próximos que Satis conseguia enxergar os detalhes. Uma das aeronaves, além de preta e camuflada, era muito parecida com o tipo que Vince havia pilotado até Calcutá. A segunda era maior e mais barulhenta, o tipo utilizado para o transporte de cargas e de pessoas. E a terceira, embora menor e mais discreta, era uma aeronave de ataque, mas poderia ser utilizada também como veículo de transporte. Ao que tudo indicava, a Rainha Vermelha e seus mordedores estavam a bordo do helicóptero preto, mas Satis não podia se certificar disso. Os 2 helicópteros de transporte pousaram a meio quilômetro de distância da posição de Satis, mas a aeronave de ataque continuou sobrevoando. Ele sabia que os mordedores no helicóptero camuflado eram a principal ameaça, mas, se os atacasse primeiro, ficaria vulnerável ao ataque aéreo. Portanto,
Teve de pensar depressa mais uma vez e ordenou às suas equipes de míssil terra-ar que atirassem no helicóptero de ataque e às equipes de granada de míssil propelido que atirassem na aeronave de ataque. O míssil terra-ar serpenteou na direção do helicóptero. Embora o piloto da Guarda Vermelha tenha visto o artefato e tentado escapar, a uma distância tão curta ele não teve a menor chance. A aeronave explodiu de uma só vez e os destroços voaram pelo ar feito chuva de fogo e metal. Ao ver o helicóptero derrubado, os soldados da Guarda Vermelha começaram a cobrir o helicóptero camuflado. Satis gritou, ordenando a seus homens que parassem e mirassem no outro helicóptero no qual supostamente estavam a rainha e seus mordedores, mas já era tarde demais. A granada de míssil propelido atingiu o helicóptero bem próximo à região da porta, obrigando os soldados da Guarda Vermelha a saltar. Os poucos que conseguiram chegar ao solo começaram a atirar na direção de Satis e seus homens. À distância, Satis avistou o que pareceu ser uma mulher que usava um uniforme da Guarda Vermelha correndo para o País das Maravilhas, e uma dúzia de mordedores logo atrás dela. Satis havia falhado. A Rainha Vermelha tinha acabado de entrar no País das Maravilhas. População do País das Maravilhas, temos uma mensagem urgente. Permaneçam em suas casas e não tentem interferir nas operações de segurança que visam impedir a invasão dos mordedores. Os soldados da Guarda Vermelha estão se aproximando para prestar toda a assistência necessária. Ao ver a mensagem reluzir na tela, Danis endireitou o corpo. Um segundo depois, recebeu por rádio a informação de que a mesma mensagem estava sendo repetida no noticiário da TV, o que só poderia significar uma coisa: que as equipes de Alice e Satis tinham falhado e os mordedores vilões estavam adentrando o País das Maravilhas. Agora, caberia a Arjun interromper os mordedores e a Guarda Vermelha para que as coisas não saíssem totalmente. Alice o havia precavido sobre o que fazer numa situação como essa, então ajustou o rádio para que ela pudesse se comunicar diretamente na frequência que o comissário da Guarda Vermelha havia utilizado para transmitir as últimas mensagens. Shen estava no centro de comando, pensando nos recrutas que se lançaram numa guerra urbana para a qual nenhum deles havia sido preparado, tampouco treinado. Muitos deles de fato acreditavam que seriam condecorados como heróis. O operador do rádio tirou os fones de ouvido e gesticulou para Shen. General, recebemos uma mensagem do País das Maravilhas. Shen colocou os fones de ouvido. Aqui é o general Shen da Guarda Vermelha. Com quem falo? A resposta o fez sentir um frio na espinha. Era a voz que o havia assombrado desde a primeira vez que encarara os olhos amarelados de uma garota que se tornará rainha. General, deve se lembrar de mim. Sou Alice Gladwell. A Gal apareceu bem atrás dele e pediu a Shen que colocasse o rádio no modo viva voz. Aqui é o comissário Agal. Quero falar com um representante legítimo e eleito do governo do País das Maravilhas, não com uma terrorista presunçosa e contra-revolucionária. Do outro lado da linha, Agal ouviu uma gargalhada. Comissário Agal, mas que sabe de sua parte falar em democracia e eleições. Não tenho tempo para essa conversinha. Diga a seus homens que fiquem longe do País das Maravilhas enquanto destruímos essa Rainha Vermelha e os mordedores dela. A população do País das Maravilhas. Alice o interrompeu. Eles sabem o que você vem tramando. Arun não morreu. Ele se transformou em mordedor e agora está conosco. Mande seus homens recuarem agora ou então serei obrigada a matar todos eles. Com isso, Alice encerrou a transmissão. Shen ficou olhando para Agal, apavorado diante do que aconteceria com seus homens. Caro comissário, nosso plano está indo por água abaixo. Se a população do País das Maravilhas sabe da verdade, não vai ficar dividida. Alguns entre eles não vão receber bem nossos homens. Será uma armadilha fatal para eles. Puxando Shen de lado, Agal o abordou com tom de raiva. O Comitê Central estava certo em criticá-lo. Você perdeu a coragem para a batalha no País das Armadilhas e merecia ter morrido num campo de trabalho. Ressuscitei sua carreira porque precisava de sua experiência, mas agora vejo que não lhe restou a menor braveza para o combate. Aquela bruxa só está blefando. Com os olhos arregalados, o homem no centro de controle olhou para os dois oficiais. Por um momento, Shen apenas permaneceu de pé e inerte, mas logo recuperou a compostura. Comissário, você articula tramóias nos escritórios, fingindo que o mundo é um tabuleiro de xadrez e que as pessoas são peões que podem ser movidos de um lugar para outro. Mas tenho uma notícia para lhe dar. Na vida real, comissário, esses peões sangram e morrem. Um dia, esse mar de sangue vai chegar até você e até os outros velhos monstros do Comitê Central. Agal ficou como se tivesse acabado de levar um tapa na cara, mas logo se recuperou.
Ele gesticulou para os 4 seguranças vestidos de preto que havia trazido consigo da China. Parece que nosso caro general aqui está sofrendo de estafa por causa do esforço incessante para conduzir a revolução da população mundial. Acho que ele precisa de um descanso para recuperar o fervor da guerra. Por gentileza, levem-no para seus aposentos. Shen levou a mão ao cinto para puxar a arma, mas os braços fortes dos seguranças o impediram e o levaram para fora da sala. Gao olhou ao redor e se deparou com soldados da Guarda Vermelha aterrorizados. Pessoal, alguém mais aqui tem dúvidas da guerra que estamos travando contra os contra-revolucionários e os terroristas que quero extinguir? Todos os homens abaixaram a cabeça, sem querer olhar nos olhos de Gao. Muito bem. Agora, vamos ver quanto tempo essa bruxa vai durar nas mãos de nossa Rainha Vermelha. Da janela do 2º andar, Neel avistou os primeiros mordedores. O homem estava mais aterrorizado que nunca, e perguntou-se se os outros 2 garotos que o acompanhavam estavam tão assustados quanto ele. Ainda assim, aos 16 anos, ele era o mais velho dos 3 e não poderia demonstrar fraqueza diante deles. O garoto havia se oferecido para fazer a guarda quando Arjun solicitou voluntários, e seu trabalho consistiria em vigiar os mordedores que possivelmente tentariam entrar no País das Maravilhas. O recruta estava munido de uma pistola, e, embora o pai o tivesse ensinado a atirar, havia um ano que morava no País das Maravilhas e não tocava numa arma. Ele avistou 6 ou 7 mordedores bem à frente e soube que, mesmo que atirasse, conseguiria fazer pouco, não conseguiria matar todos eles. Assim, o soldado precisava avisar Arjun ou um dos adultos que estivesse por perto. De repente, o rapaz a seu lado caiu no chão, com uma ferida no pescoço. O outro garoto, aterrorizado, gritou, mas o grito foi interrompido por mais um tiro na cabeça. Neel, assustado demais para conseguir se mover, agachou-se. Mordedores jamais conseguiriam atirar assim. Contudo, ele não sabia que Li estava bem atrás das criaturas, atirando com o fuzil, limpando o caminho. Era provável que os soldados da Guarda Vermelha estivessem logo atrás deles. O plano de Gao era causar certa desordem antes de a Guarda Vermelha chegar ao centro da cidade e colocar o País das Maravilhas sob custódia protetora até que conseguissem promover uma eleição na qual alguém que simpatizasse com o Comitê Central fosse instalado na cidade feito um títere. Depois do que havia acontecido, Gao esperava que boa parte da população do País das Maravilhas reconhecesse que se aliar ao Comitê Central era a única forma de se manter em segurança. Quanto a Alice e seus comparsas, o comissário havia mandado soldados o suficiente ao País das Maravilhas para cuidar deles. Até aquele momento, o plano de Gao havia sido executado quase como havia imaginado. Arjun, por meio da lente do fuzil, avistou o primeiro mordedor. Havia 4 deles, um bom número. Assim que as criaturas passaram por um edifício, Arjun acionou um êmbolo perto de si, detonando o explosivo dentro da construção. A explosão arrancou a maior parte da lateral do prédio e obstruiu a passagem dos mordedores. Não era possível proteger todas as rotas do País das Maravilhas, então, Arjun e Satis concentrarão-se no centro da cidade. As equipes de apoio de Satis posicionadas nas regiões periféricas mantinham contato constante com o espelho pelo rádio, e Danis havia conseguido uma visão bem abrangente à medida que a batalha se desenrolava. Aparentemente, mais ou menos 50 mordedores haviam conseguido entrar no País das Maravilhas, e com exceção de um grupo de 6 que foi visto junto com a Rainha Vermelha, todos os demais estavam perambulando pela cidade. Isso, de certo modo, tornava as criaturas alvos fáceis, mas também requeria muitas equipes diferentes para caçá-los, deixando poucos soldados para proteger o País das Maravilhas contra as tropas da Guarda Vermelha, que certamente estavam prestes a invadir. O capitão guiou o pelotão de 8 soldados da Guarda Vermelha em direção às ruínas. Eles haviam chegado de helicóptero e aterrissado a apenas 2 quilômetros de onde outros 2 helicópteros foram derrubados, conforme receberá informação pelo rádio. Enquanto observava o edifício à frente, gesticulou para sua equipe, pedindo que parassem. A equipe do capitão não tinha experiência de combate, mas ele havia participado de 2 missões no País das Armadilhas e detestava ter de entrar numa área tão congestionada na qual um atirador de elite poderia estar posicionado em uma janela qualquer. No entanto, as ordens eram claras. Eles entrariam na cidade para assegurar que os veículos blindados, prestes a chegar com mais soldados da Guarda Vermelha, pudessem passar. Isso não levou a sério o discurso do comissário de que entrariam na cidade para resgatar os cidadãos indefesos e protegê-los dos mordedores.
O capitão havia passado tempo suficiente no país das armadilhas para saber que a população não simpatizava nem um pouco com a Guarda Vermelha, especialmente depois que a tal bruxa amarela havia assumido o comando. Contudo, ordens são ordens, e tudo o que Tsu esperava era não perder muitos dos garotos que o acompanhavam. Um deles gritou: Capitão, vi um rapaz ali. Talvez ele esteja precisando de nossa ajuda. Tsu olhou na direção que o rapaz apontava e avistou um menino, que não deveria ter mais de 10 anos, sentado na beira da estrada, observando-os. 3 de seus homens se aproximaram dele. Para Tsu, havia algo errado ali, então, empunhou o fuzil e espreitou atrás da lente da arma. O capitão avistou um garoto que segurava algum objeto. Antes que pudesse gritar para que seus homens recuassem, uma bomba explodiu perto deles. Quando a fumaça começou a desaparecer, foi possível ver que os 3 recrutas da Guarda Vermelha estavam caídos no chão e não havia o menor sinal do garoto. Alice pedalou o mais rapidamente que pôde rumo ao último lugar em que a Rainha Vermelha havia sido vista. As equipes de Arjun tinham conseguido interpelar boa parte dos mordedores, e pequenos grupos de combatentes, com atiradores de elite e artefatos explosivos improvisados, tinham conseguido confrontar os soldados da Guarda Vermelha, mas não a Rainha Vermelha, que, àquela altura, já conseguirá avançar no território da cidade. Satis também já havia ordenado a seus homens que recuassem, exceto algumas equipes que ele mesmo estava coordenando nas fronteiras com granadas de míssil propelido para encurralar os veículos blindados dos adversários. Ao que tudo indicava, o destino do País das Maravilhas dependeria agora de uma guerra urbana. Alice percebeu um movimento à direita e parou de repente ao avistar 3 ou 4 mordedores à frente. Sacou o fuzil, atirou e conseguiu acertar e derrubar 2 deles. A jovem estava prestes a atirar de novo quando avistou uma figura emergir detrás de um mordedor. Mais uma vez, Alice estava cara a cara com a Rainha Vermelha. Capítulo 10. Lee parou no momento em que avistou Alice e por um segundo as 2 garotas simplesmente ficaram ali, imóveis, olhando uma para a outra. Então, a oficial gesticulou para os 2 mordedores que a acompanharam para que partissem para o ataque, e os 2 avançaram para cima de Alice. Lee sabia que eles não teriam a menor chance, mas pelo menos a ajudariam a ganhar tempo. Com calma, a garota apagou as 2 criaturas com um único disparo na cabeça de cada uma, mas o movimento fez com que Lee ganhasse tempo para atirar também. Alice tentou rolar para o lado, mas a bala atingiu seu pescoço de raspão assim que se agachou e empunhou o fuzil. Depois da última batalha, Lee tinha aprendido a lição e desta vez agiria com cautela e tranquilidade para destruir a bruxa e não agir por impulso. Alice sentiu algo atingir-lhe o pescoço. Apesar de não sentir dor como os humanos, ela sabia que a lesão havia sido grave. Com o fuzil apoiado no ombro, a jovem viu a Rainha Vermelha se esconder num edifício próximo. Alice correu até lá, saltando por cima de um barril tombado, buscando proteção contra uma parede enquanto as balas atravessavam o reboco e os tijolos. Depois de olhar ao redor, fez um disparo sem expectativa de acertar, mas na esperança de que os tiros fizessem a Rainha Vermelha procurar proteção enquanto Alice tentaria se posicionar melhor. Quando o vidro se estilhaçou à frente dela, enchendo-lhe o rosto de cacos, Lee mergulhou para se proteger. Sangrando e enraivecida, ela esbravejou ao ver Alice correr até o outro lado do edifício, provavelmente para tentar entrar pela porta lateral. A Rainha Vermelha retirou uma granada da bainha e a arremessou na direção da porta para a qual Alice havia corrido. A jovem notou a sombra de um objeto preto alguns centímetros à frente e pulou para a esquerda no momento em que a granada explodiu. O impacto da explosão atingiu a parte de trás da parede em que ela havia se escondido e Alice sentiu uma pontada na perna. Ao olhar para baixo, viu um emaranhado de sangue e pele, mas, como conseguiu movimentar a perna e o joelho, a Rainha Branca ainda não estava fora do jogo. Su fez um gesto para que os 2 veículos blindados parassem. Seu pelotão havia recebido o reforço de mais de 50 soldados da Guarda Vermelha que tinham conseguido voltar para o País das Maravilhas e estavam atuando de quarteirão em quarteirão. Eles haviam cruzado com apenas 2 mordedores que foram mortos facilmente. Mas o que mais chocou a tropa foi ter de enfrentar a resistência dos moradores humanos. Su havia testemunhado 2 recrutas se aproximarem de uma senhora no peitoril de uma janela para cumprimentá-la e serem recebidos a bala, um pouco antes de uma granada disparada pela Guarda Vermelha partir o corpo dela em 2. Ao que parecia, todos os humanos do País das Maravilhas queriam a retaliação e, embora fosse evidente que muitos deles não eram combatentes treinados, em meio às ruínas abarrotadas da cidade,
Tsu e seus homens tiveram de pagar com sangue a segurança que supostamente ofereceriam ao transitar pelos quarteirões. Ao solicitar mais reforço, o capitão recebeu a informação de que uma frota blindada estava a caminho com mais de 12 veículos carregados de soldados da Guarda Vermelha. Os 2 veículos que o acompanhavam agora eram os únicos que haviam sobrevivido às emboscadas repletas de granadas e mísseis lançados nas regiões periféricas do País das Maravilhas. O capitão fora convocado para ajudar uma oficial que executaria uma operação no País das Maravilhas, conhecida pelo codinome de Rainha Vermelha. Arjun estava acompanhando os passos dos soldados inimigos havia algum tempo. Ele sabia que o grupo de Alice conseguiria causar um bom estrago à Guarda Vermelha, mas era impossível cercar cada uma das entradas espalhadas pelas ruínas. Além disso, com o helicóptero de guerras unindo pelo céu da cidade, a defensiva do País das Maravilhas também havia pago um preço alto. As equipes de satis especializadas em operações com mísseis também tinham conseguido causar um estrago grande, mas a verdade era que lhes restava pouca munição e era impossível derrubar cada um dos helicópteros ao menor sinal de um ataque aéreo. Durante a batalha sangrenta que já durava 2 horas, a maior parte dos helicópteros havia desaparecido e os pilotos tinham percebido que, numa área tão congestionada, com os telhados de todas as casas recheados de homens, mulheres e crianças armados, os mísseis não eram a única ameaça que poderia derrubá-los. Arjun havia entrado numa troca de tiros incessante contra uma dúzia de soldados da Guarda Vermelha, e com seus anos de prática com guerras urbanas, ele tinha conseguido atrair os adversários numa emboscada atrás da outra, derrubando-os feito peças de dominó, até que encurralou os últimos 3, junto com seus homens, os assassinou na luta corpo a corpo. No entanto, Arjun também pagou um preço alto pelo combate. Ele havia começado o último confronto com 3 combatentes muito experientes, mas todos tinham sido mortos, e também contou com a ajuda de 2 jovens que havia usado como vigilantes e olheiros. Em meio ao caos da última batalha, Arjun perdeu também os 2 rapazes da tropa. Agora, ele estava sozinho acompanhando os passos da Guarda Vermelha e dos veículos blindados. Ele sabia que não poderia fazer muito, e que, se os enfrentasse, a Guarda Vermelha o derrotaria sem a menor dificuldade. Então, em vez de partir para o ataque, permaneceu no rádio com Danis, tentando coordenar os reforços. Espelho, onde estão a Torre Branca e os peões? Não faço a menor ideia. Só sei que continuam nas regiões periféricas. Imagino que a Torre Branca esteja bem ocupada, pois faz mais de 1 hora que não recebo nenhuma notícia dela. Frustrado, Arjun grunhiu. Ele sabia que não deveria pensar daquele jeito, mas era inevitável. Ele realmente não esperava que a população do País das Maravilhas estivesse tão despreparada mesmo depois de ter passado meses em casa, inertes, e preocupando-se em brigar por coisas mesquinhas e pelos brinquedos que o Comitê Central enviará. Com exceção de alguns homens de satis, claro, de Alice, a maioria dos adultos sequer havia pegado numa arma no decorrer do último ano. O conforto da vida na cidade os fez esquecerem de que a liberdade era um presente frágil pelo qual devem estar preparados para lutar a qualquer momento. Os soldados da Guarda Vermelha viraram na esquina à frente. Arjun pegou um atalho em 2 edifícios abandonados e caminhou emparelhado a eles. Foi então que, de repente, os homens da Guarda Vermelha pararam. Aparentemente, o oficial pediu à tropa que andasse mais devagar. Arjun espreitou através da lente da arma e avistou o mesmo que o oficial. Era Alice, encurralada num edifício próximo, travando uma luta corpo a corpo contra uma garota que vestia um uniforme da Guarda Vermelha. Um dos soldados inimigos empunhou o fuzil, tentando ajustar a mira, e Arjun sabia que, por piores que fossem as probabilidades, ele não permitiria que Alice fosse atacada assim, pelas costas. Então, sacou a última granada que havia lhe restado, retirou o pino do artefato, e quando estava prestes a arremessá-la, avistou alguns vultos emergirem dos edifícios ao redor da Guarda Vermelha. Em seguida, os soldados inimigos começaram a gritar à medida que se dispersavam. Os mordedores de Alice tinham vindo para resgatá-la. No momento em que seus homens começaram a gritar, Tsu ordenou ao atirador de elite da equipe que acertasse a bruxa amarela. Os mordedores começaram a brotar de dentro das construções ao redor, a uma distância tão curta. A tropa do capitão começou a ser aniquilada. Ele gritou, pedindo que os veículos blindados abrissem fogo, e uma sequência foi disparada de uma torre de tiros na direção de vários mordedores, mas eles estavam perto demais dos veículos para que as balas pudessem acertá-los. Subiu um dos mordedores com orelhas de coelho morder um dos soldados e arremessar o corpo de lado. Em seguida,
O mordedor, com seu olhar inexpressivo, encarou Tsu. O capitão estava com o fuzil preparado para atirar, mas, ao ver mais uma dúzia de mordedores emergir das sombras, sabia que seria suicídio reagir. Tsu, então, gritou e pediu à tropa que recuasse e os soldados subiram nos veículos que começaram a dar marcha a ré, mas, enquanto se retiravam, o capitão não parou de atirar. A Rainha Vermelha teria de se virar sozinha agora. Tsu mandou uma mensagem pelo rádio e recebeu a resposta do próprio comissário Agao, que estava no centro de comando. Onde estaria Shen? O comissário não tinha experiência com combate. Sem a orientação do general, a Guarda Vermelha cometia tropeços e estava perdendo mais homens que o necessário. O comissário pediu a Tsu que seguisse por outra rota, e disse ainda que a Bruxa Amarela precisava ser abatida e que havia mais uma frota de veículos blindados a caminho. Ante a sequência de mensagens confusas, Dani sentiu dificuldades de filtrar as transmissões do rádio. Ele já ouvirá a expressão a névoa da guerra, mas nunca havia de fato passado por uma situação semelhante até aquele momento. As principais forças armadas blindadas tinham sido interpeladas, mas pelo menos 2 frotas de veículos blindados tinham conseguido entrar no País das Maravilhas. Pelas informações que os olheiros haviam passado, Alice estava sozinha e bem no meio de onde ambos os grupos fortemente armados estavam em conflito. Alice sentiu o punhal rasgar-lhe a mão direita e a facada também arrancou um pedaço da pele próxima ao cotovelo direito. Lee puxou o punhal de volta, pronta para deferir mais um golpe, mas Alice a interrompeu, agarrando com as 2 mãos a mão com que Lee segurava a arma. Antes que a Rainha Vermelha pudesse levar a mão esquerda ao punhal, Alice deu uma cabeçada na garota, fazendo-a bater contra a parede. Depois de perseguir uma outra por entre as ruínas do edifício, Alice e Lee tinham finalmente ficado frente a frente, bem perto. Os fuzis da Rainha Branca e da Rainha Vermelha ficaram no chão, bem próximos aos pés de ambas, descarregados, e agora as adversárias lutavam corpo a corpo. Por um momento, Alice ficou sem o punhal ao perdê-lo em meio à briga quando a oficial o tomou de volta ao recuperar o equilíbrio. As duas cercaram uma outra, e Alice viu que, embora os olhos inexpressivos de Lee não demonstrassem nenhum tipo de emoção, a Rainha Vermelha bufava e sibilava. De onde vinha tanta raiva? Lee desferiu mais um golpe com o punhal, e Alice ergueu a mão esquerda para detê-la e conseguiu se desviar. Quando a Rainha Vermelha voltou a erguer o corpo, Alice girou apoiando-se em apenas um dos pés, com o cotovelo direito, acertou a nuca da oficial. A Rainha Vermelha bateu contra uma janela, fazendo o vidro se estilhaçar. Ao olhar para Alice novamente, o rosto de Lee estava coberto de cortes e marcas. Alice sabia que Lee era uma oponente incrivelmente mais forte do que qualquer humano que já havia enfrentado. Assim como a própria Alice, ela não se cansaria, não sentiria dor e não pararia a menos que a jovem conseguisse acertar-lhe a cabeça com o punhal ou com um tiro. Contudo, mediante a distância tão curta, ela tinha essa vantagem. A Rainha Vermelha havia recebido treinamento em artes marciais desde muito pequena, mas, ao contrário de Alice, não tinha passado a infância e a pré-adolescência lutando pela sobrevivência dia após dia no País das Armadilhas. Lee rosnou e avançou, fazendo movimentos no ar com o punhal. Alice a bloqueou, acertando o rosto da oficial com o cotovelo esquerdo. Em seguida, a jovem conseguiu acertar o pescoço da Rainha Vermelha com o punhal. Ela recuou, ainda com o punhal preso na glote. Não sentiu nenhuma dor, mas queria gritar, vociferar contra aquela bruxa, dizer que tudo o que ela perdeu fora por causa dela, mas só conseguiu balbuciar algumas palavras indecifráveis. Com sangue e saliva borbulhando da boca, Lee cuspiu em Alice. A Rainha Branca desviou o rosto quando o sangue a atingiu, o que deu a Lee a brecha de que precisava. Ela cortou o punho esquerdo de Alice, acertando uma veia, e, enquanto o sangue escorria, Alice soltou o punhal. Lee ergueu o punhal novamente, apontando-o para a cabeça de Alice, mas a Rainha Branca se esgueirou e conseguiu recuar. Quando Lee se aproximou, Alice deu um giro e desferiu um chute, acertando o plexo solar da adversária. No instante em que a oficial cambaleou para trás, Alice avançou para cima dela e a empurrou com toda a força contra a janela. As duas, agora no meio da rua, estavam cobertas de sangue e estilhaços. Lee, ao tentar se levantar, levou uma cabeçada no nariz, quebrando-o. A Rainha Branca se abaixou e puxou o punhal do pescoço da adversária, mas, antes que pudesse golpeá-la de novo, Lee conseguiu erguer a perna e acertá-la, e mais uma vez as duas estavam frente a frente, cada uma com um punhal na mão, cercando uma a outra. Vários tiros acertaram a parede ao redor de Alice e ela sentiu que pelo menos uma das balas havia atravessado seu ombro,
momento em que caiu no chão. Um pelotão de soldados da Guarda Vermelha começava a se aproximar, todos apontando as armas para ela. Frustrada, Lee grunhiu. Ela queria acabar com a Bruxa Amarela por conta própria, mas não conseguia falar porque as cordas vocais tinham sido prejudicadas. Assim, ergueu a mão, pedindo aos soldados da Guarda Vermelha que parassem de atirar. Tsu ordenou que seus homens parassem. Ele havia deixado os veículos blindados para trás para se embrenhar nos edifícios e, no meio do caminho, lutou contra mordedores e humanos, tentando chegar até a oficial a quem, segundo as ordens, ele deveria ajudar. Agora que o capitão finalmente estava perto o suficiente para conseguir vê-la através da lente da arma, ficou imóvel e horrorizado diante do que viu. A mulher tinha a aparência de um mordedor. As duas pareciam mordedores na verdade. A Bruxa Amarela a quem eles foram incumbidos de matar e essa oficial misteriosa que atendia por Rainha Vermelha. Afinal, o que estava acontecendo? Ele aproveitou a calmaria momentânea para se esconder atrás de uma parede. Havia ali pelo menos uma dúzia de soldados da Guarda Vermelha armados até os dentes e a maldita Rainha Vermelha. Armada apenas com um punhal, Alice sabia que não duraria muito. Ela tentou se deslocar para uma área aberta à direita, mas uma saraivada de balas disparada pela Guarda Vermelha a impediu. Muitos dos homens de Tsu viram o mesmo que ele, e um deles indagou. Senhor, essa Rainha Vermelha é uma mordedora. Pensei que nossa missão era salvar as pessoas dos mordedores. Tsu precisava responder à pergunta do soldado, mas, como tinha uma missão a cumprir, ordenou a seus homens que se espalhassem. A Bruxa Amarela estava encurralada atrás de uma parede e Tsu acabaria com ela. A Rainha Vermelha começou a se aproximar e ele, ao sentir seu cheiro ruim e ver o rosto coberto de sangue mais de perto, deu um passo para trás. O que um monstro como esse estava fazendo com o uniforme da Guarda Vermelha? Lee esticou o braço, tomou o rifle da mão de um dos homens e começou a caminhar até Alice, encurralada. Os estilhaços de vidro estalavam em sintonia com os passos da Rainha Vermelha. Então, esse seria o fim para Alice, cercada, encurralada, indefesa. No entanto, para a Rainha Branca, não havia nada do que se arrepender nem reclamar. Alice não tinha muito o que esperar da vida e, a bem da verdade, já havia morrido 3 vezes. A primeira quando testemunhou o pai e os amigos ser assassinados durante um massacre no assentamento. A segunda, quando olhou para o que restou dos corpos carbonizados da mãe e da irmã, mortas em um ataque aéreo. E a terceira, quando deixou de ser Alice Gladwell e se transformou na Rainha do País das Maravilhas. Por um instante, a garota fechou os olhos e se recordou das coisas que já havia enfrentado. Se tudo aquilo tivesse alguma serventia, se valesse a pena de algum modo, então, não poderia abandonar o País das Maravilhas sem lutar pela última vez. Se a morte era algo inevitável, ela não morreria sem levar consigo alguns dos adversários. No País das Maravilhas, Alice aprendeu desde cedo que não havia nada pior que se tornar uma morta-viva. Antes morta que morta-viva. Esse tinha sido o lema do treinamento de combate que ela receberá. No entanto, nos últimos anos, aprenderá que havia algo ainda pior, perder a liberdade. Antes morta-viva que enclausurada. O que seus professores de combate achariam disso? Foi essa pergunta que lhe veio à cabeça assim que deu um passo adiante, com o punhal na mão, preparando-se para o inevitável. Tsu ouviu o barulho de um helicóptero, olhou para cima, viu a sombra negra e furtiva da aeronave e sorriu. Por fim os reforços haviam chegado e felizmente um helicóptero havia aparecido em meio a todo aquele inferno. O capitão acenou para a aeronave à medida que ela se aproximava aos poucos do chão com a porta lateral aberta. Contudo, havia algo errado. O homem armado com uma metralhadora não estava com o uniforme da Guarda Vermelha. Tsu gritou pedindo a seus soldados que lhe dessem cobertura assim que o homem começou a abrir fogo e exterminar muitos dos soldados da Guarda Vermelha. Mais da metade da tropa de Tsu foi aniquilada na primeira sequência de tiros. Enquanto os demais soldados tentavam encontrar cobertura, mordedores começaram a aparecer nos becos que havia atrás dos adversários. O capitão ajoelhou-se e conseguiu acertar um deles com um disparo na cabeça, mas havia muitos outros ainda. Tsu, então, ordenou a seus homens que recuassem para os prédios, e, no instante em que atravessaram a rua, outra sequência de balas disparada pelo helicóptero matou mais 2 soldados dele. Alice não sabia de onde aquele helicóptero tinha vindo, mas o fato é que com o aparecimento repentino da aeronave Lee ficou distraída tempo suficiente para que tivesse a oportunidade certa. A jovem, então, correu na direção da Rainha Vermelha o mais depressa que pôde. Na infância,
Sua fama era justamente daquela que conseguia correr mais depressa do que qualquer outra pessoa do assentamento. Lee tentou empunhar o fuzil, mas já era tarde demais. Alice o segurou com ambas as mãos e golpeou a adversária no rosto usando a arma, de modo que o impacto contra o cabo quebrou o nariz de Lee e outros ossos da região frontal. A última coisa que Lee viu foi o rosto da bruxa amarela encarando-a. O helicóptero pousou no meio da estrada e Satis, com mais 6 homens, saltou para fora, lançando granadas na direção dos edifícios onde o oficial da Guarda Vermelha e seus soldados tinham se escondido. Os mordedores começaram a se espalhar em direção ao prédio, e Alice retirou o livro do cinto e o segurou acima da cabeça. Parem! Os mordedores pararam no mesmo momento e permaneceram no exato lugar onde estavam. O orelhudo emergiu em meio à multidão. Alice olhou para o edifício e gritou para os soldados da Guarda Vermelha. Rendam-se ou vamos matá-los. Um dos homens de Tsu, um recruta que mal tinha saído da adolescência, chorava feito um bebê, e outro soldado a seu lado parecia em estado de choque. Tsu sabia que não haveria como escapar e, embora tenha se sentido tentado a resistir mais uma vez, o homem não queria se sentir responsável pela morte daqueles 2 garotos. Naquele dia, muito sangue já havia sido derramado e Tsu sequer tinha certeza do motivo. Ao olhar para o corpo despedaçado da Rainha Vermelha, o capitão se deu conta de que eles tinham entrado numa guerra baseada em mentiras. Ele saiu do edifício, as mãos erguidas acima da cabeça, e aproximou-se de Alice. Sou eu o oficial aqui. Se quiser, pode me levar, mas deixe os outros 2 em paz. Alice observou a placa de identificação presa ao peito do homem e disse: Capitão Tsu, chega de mortes por hoje. Nós o veremos na periferia amanhã, mas, por favor, não volte para o País das Maravilhas e lembre-se de dizer a seus chefes que somos livres e que vamos lutar para preservar essa liberdade. Enquanto os soldados de Satis levaram Tsu e os homens dele presos, Alice caminhou até o helicóptero. Ela espiou pela janela aberta da cabine e encontrou Vince sorrindo para ela. Imagino que o Cavaleiro Branco tinha de vir resgatar a rainha hoje. Espelho, o setor 9 está limpo. Começava a amanhecer e Denise não tinha conseguido dormir um minuto sequer, uma vez que havia passado a noite toda recebendo relatos um atrás do outro sobre as áreas que estavam sendo varridas por Satis, Arjun e os homens dele. O dia anterior se resumira praticamente a combate, rua por rua, casa por casa. A maré finalmente mudou de direção quando o Orelhudo e os Mordedores entraram na batalha. Logo que adentraram o País das Maravilhas, a população ficou apavorada e muitos mordedores foram mortos por moradores em pânico. No entanto, num gesto de nobreza, o Orelhudo e o bando dele não atacaram um morador sequer, e se concentraram em combater a Guarda Vermelha e os mordedores que acompanhavam a Rainha Vermelha. Vince se uniu a eles, graças à cobertura aérea. Conseguiram tanto atacar as bases da Guarda Vermelha quanto avisar com antecedência as possíveis invasões. Às 5 da manhã, a batalha chegou ao pico da exaustão, e, por fim, as tropas da Guarda Vermelha começaram a declinar e se render em massa. Ao capturar o jovem oficial Tsu, Alice descobriu uma mina de ouro. Durante o interrogatório com Arjun e Satis, o homem confessou que os recrutas da Guarda Vermelha não faziam a menor ideia de que existissem a Rainha Vermelha e seus mordedores. O capitão disse ainda que havia se sentido traído e que ficou chateado com a perda de tantos soldados durante uma missão que veio a se revelar uma mentira. A declaração de Tsu foi transmitida pelo rádio à Guarda Vermelha. Apesar de o comissário Agao tê-la considerado uma armação, Denise não teve dúvidas de que a afirmação de Tsu ajudou a convencer muitas das bases da Guarda Vermelha instaladas na cidade a desistir e se retirar. O trabalho à noite consistiu em fazer a segurança das fronteiras e extirpar aqueles que ainda ofereciam resistência, além de colocar na ponta do lápis todas as perdas terríveis que o País das Maravilhas havia sofrido. Satis, Arjun, Vince e Alice chegaram ao espelho. Todos os soldados adversários estavam amarrados e muito bem retidos, e tanto Satis quanto Arjun receberam curativos para as feridas causadas pelos estilhaços de vidro. Contudo, a que mais preocupava era Alice. As mãos e os pés dela estavam cobertos de sangue e parecia haver centenas de cortes espalhados por todo o seu corpo. Alice, você está bem? Ao sentir o tom de preocupação na voz de Satis, Alice forçou um sorriso. Estou bem. Ser uma morta-viva tem lá suas vantagens. Enquanto se sentavam para conversar, Vince contou a ele sobre a viagem que fizera. Ele havia conseguido ir a Calcutá e, no dia seguinte, um DC-3 chegou até ele conforme os norte-americanos tinham prometido.
Depois de mandar Edwards de volta para os Estados Unidos e de reabastecer com o combustível que havia deixado no antigo aeroporto, Vince decidiu voltar. O que o fez voltar? Você poderia ter ido para casa, Vince. Satis. Eu era da Marinha Norte-Americana. Participei de operações no Iraque e no Afeganistão, e todos nós da Força Norte-Americana pensamos que, se fosse para morrer lutando, que fosse pelo menos servindo a nossa nação. Mas meus companheiros foram massacrados a tiros depois que nos recusamos a servir a Guarda Vermelha. Fui enviado para um campo de trabalho onde vivi feito um escravo. Então, jamais perderia a chance de voltar a voar e de ser o que fui um dia. Além disso, o general queria que eu voltasse para trazer uma coisa para vocês. O general? General Conrad, Alice. Ele é o líder da resistência norte-americana no país das armadilhas de lá. É um homem determinado. Vou contar o que ele fez. Sabia que o general perdeu 5 DC-3 e toda a tripulação antes que um dos aviões chegasse até Calcutá? Alice ficou pensando o que poderia levar alguém a se sacrificar tanto. Porque ele sabia que a paz definitiva só poderia ser alcançada se chegássemos a um acordo com os mordedores, e há duas coisas que podem nos levar a isso. A criação de uma vacina, o que espero que Edwards esteja fazendo agora, e você. Sua palavra, sua história podem mudar o modo como os norte-americanos enxergam os mordedores. Boa parte da população já ouviu falar de você, mas a veem como produto de um conto de fadas, de alguma história de ficção. Como eu conseguiria chegar até eles, Vince? Você sabe que a Guarda Vermelha bloqueou nosso acesso aos norte-americanos. Vince abriu a mochila e retirou um tablet. O general mandou isto aqui. Agora, você pode se comunicar com os norte-americanos sem o menor problema. Naquela tarde, Alice caminhou pelo País das Maravilhas. O estrago e as perdas tinham sido grandes. Mesmo sem o treino e a prática do combate necessários, a população da cidade havia brigado com todas as forças pela liberdade, de um modo que nem mesmo Alice teria imaginado. Famílias inteiras haviam morrido durante os combates, e Alice ouviu falar de crianças, meninos e meninas, que acionaram bombas que os pais assassinados haviam deixado. A despeito das perdas terríveis, Alice enxergava um fio de esperança. Se havia algo que toda a experiência ensinara à jovem era que a liberdade é assegurada não por um punhado de heróis e campeões, mas no momento em que cada um dos cidadãos comuns cria coragem para se revoltar contra a tirania. O orelhudo e os mordedores que o acompanham aguardavam por Alice. Ela se dirigiu até eles. Você se saiu muito bem, orelhudo. Muito obrigada por toda a ajuda. Aparentemente, o orelhudo tinha perdido uma orelha na batalha e estava com o rosto ensanguentado, mas ele grunhiu e todos os mordedores se prostraram diante de Alice. Foi aí que a jovem viu algo que nunca tinha visto antes. As pessoas começaram a sair das casas, muitos ensanguentados e cheios de curativos, e se puseram ao lado dos mordedores. Um deles, um idoso que fizera parte do gabinete de Arum, com a cabeça abaixada como se não quisesse olhar nos olhos de Alice, pronunciou-se. Alice, por favor, perdoe-nos por termos duvidado de você. Estamos livres hoje por sua causa. Alice o corrigiu. Não. Estamos livres hoje porque permanecemos unidos. Não podemos nos esquecer disso nunca. Satis, que havia se aproximado e ficado bem atrás de Alice, notou o que havia ali bem à frente deles, uma centena de humanos e de mordedores unidos pela primeira vez. Alice, lembra-se de quando comentou que os mordedores precisavam de um símbolo para seguir um líder. Não são só os mordedores que precisam disso, os humanos também. Para os mordedores, esse símbolo é um livro antigo. Para essas pessoas, você é esse símbolo. O resto do dia consistiu em começar o trabalho de limpeza, e os mordedores retornaram para a reserva, mas, desta vez, Alice percebeu que ninguém ligou a cerca elétrica tampouco fechou o portão. Naquela noite, Alice foi até o espelho e lá Danis a inteirou a respeito do novo tablet que os norte-americanos tinham enviado. Havia uma câmera no dispositivo e Alice logo se viu diante de um homem de barba grande e grisalha. Alice, sou o General Conrad, mas pode me chamar de Jack. Danis me contou sobre o combate que enfrentaram, e a notícia da vitória já se espalhou por todos os cantos dos Estados Unidos. Agora, precisamos que compartilhe essa história com a nossa população. A câmera vai gravar tudo o que você disser. Alice falou pelos 20 minutos seguintes, a começar pela infância dela, passando pela vida no assentamento do País das Armadilhas, pelo dia em que pulou dentro de um buraco depois de seguir um mordedor, e, então, contou toda a aventura que ela havia vivenciado. O fato de compartilhar tudo isso a deixou emocionalmente abalada,
embora os mordedores não chorassem, Alice sabia que aqueles que ouvissem o relato seriam capazes de sentir a dor que só a perda de entes queridos pode trazer. Obrigado, Alice. Um dia, todos vamos nos encontrar e nossa luta pela liberdade se transformará em uma só. E, por falar nisso, Denise está a par de mais uma operação que você pode liderar. Boa noite. Alice olhou para Denise, que sorriu para ela. O que ele quis dizer com isso? Os norte-americanos conseguiram invadir os servidores e o sistema de transmissão do Comitê Central. Só conseguiremos fazer isso uma vez, porque sem dúvida o Comitê Central vai bloquear todas as outras transmissões. Então, temos de fazer essa chance valer a pena. Como assim, Denise? O homem apontou para o tablet que os norte-americanos tinham enviado. Os relatos a respeito do combate no País das Maravilhas estão se espalhando pelo continente. Muitos dos soldados da Guarda Vermelha estão sendo presos por questionarem as ordens que recebem. Ao que parece, o general Shen também foi preso depois de se recusar a atacar a cidade. O plano deles começou a ser descoberto. Uma vez que esses veteranos sejam mortos ou enviados aos campos de trabalho, tenha certeza de que as famílias e os companheiros deles vão começar a procurar respostas. Toda a população do continente tem se mostrado insatisfeita e bastaria uma centelha para explodir esse barril de pólvora. E essa centelha poderia ser você. Eles têm a ideia de que ou você é um ser assustador como os recrutas imaginavam, ou que é uma bruxa, mas, ao vê-la, escutar sua voz, ouvir de sua boca tudo pelo que passou, ouvir a história sobre a Rainha Vermelha e os mordedores dela, tudo isso poderia mudar. Ademais, Satis gravou a declaração de Tsui. Até o momento, alguns soldados da Guarda Vermelha já a escutaram. Podemos agora fazê-la chegar até todos os cidadãos do continente. Mas teremos poucos minutos para isso. É o que os norte-americanos conseguem nos assegurar. Então, não vamos perder tempo. Alice segurou o tablet com as duas mãos, bem à sua frente, até que Denise lhe deu o sinal de que estava tudo pronto. A população do País das Maravilhas estava reunida ao redor das TVs e viu que o noticiário e a novela de sempre foram substituídos pelo rosto de Alice, esse mesmo rosto que, naquele momento, também estava aparecendo nas TVs de milhões de casas em Xangai, Guangzhou e Pequim. O comissário Agao estava em Xangai, angustiado pelo encontro que teria com o Comitê Central na manhã seguinte, quando teria de explicar como o plano de dominar o País das Maravilhas havia se transformado num verdadeiro fiasco. Chocado com o que ouviu, virou o corpo rapidamente na direção da TV. O golpe mais devastador nessa guerra extensa e sangrenta não havia sido disparado por uma arma, tampouco por um arremessador de foguetes, mas de uma sala pequena e envidraçada conhecida como espelho, o que talvez fosse apropriado porque, em qualquer guerra contra a tirania, a arma mais efetiva não é uma bala, tampouco um míssil, mas a liberdade de informação. Agao prendeu a respiração assim que Alice começou a falar, os olhos amarelados dela compenetrados na câmera. População do continente, o Comitê Central me chama de bruxa e de terrorista, mas hoje quero eu mesma falar com vocês para que saibam qual é a verdade por trás da guerra que eles impuseram. Sou Alice Gladwell. Esta é a minha história. Epílogo. 2 meses depois, Alice e milhares de outros cidadãos do País das Maravilhas estavam no aeroporto, aguardando ansiosamente os visitantes. Denise havia informado que o avião tinha partido de Calcutá havia 2 horas e que poderia chegar a qualquer momento. Vince já estava a bordo do helicóptero para vigiar e alertar sobre a presença de algum soldado da Guarda Vermelha, o que poderia representar problemas, mas essa possibilidade era praticamente remota. A Guarda Vermelha raramente era vista no País das Armadilhas, embora a população do País das Maravilhas tivesse aprendido a lição muito bem. E o aprendizado que adquiriram com tudo isso foi que a liberdade à sombra da tirania não é algo que se ganha de mãos beijadas, tampouco que se mantém com facilidade, mas que requer vigilância constante. Assim, Satis e suas equipes, como de costume, faziam rondas pelo País das Armadilhas a bordo de seus jipes e dos veículos blindados que tinham conseguido capturar do adversário, certificando-se de que não havia nenhuma ameaça invisível nas proximidades do País das Maravilhas. Arjun e Alice foram ajudar a reparar o estrago causado à cidade e a assegurar que as centenas de feridos e desabrigados recebessem os devidos cuidados médicos e abrigo. O orelhudo e seus mordedores ainda preferiam circular ao ar livre pelo País das Armadilhas. Mas todas as noites eles voltavam para a reserva onde Alice os encontrava e lia trechos do livro carbonizado e surrado que ela carregava. De todos eles, apenas Dani sentia que tinha pouco a fazer ainda. A mensagem transmitida por Alice havia espalhado a discórdia pelo continente.
A multidão saía às ruas exigindo a verdade. Amigos e parentes dos soldados da Guarda Vermelha que eram mantidos presos tinham atacado a sede oficial. Para piorar a dor de cabeça do Comitê Central, bases da Guarda Vermelha começaram a se rebelar. Em poucas semanas, o Comitê Central havia feito o que os tiranos com frequência fazem: interromper o fluxo de informação na esperança de que o silêncio reinasse. Toda a rede de transmissão do continente foi interrompida e a TV exibia apenas o discurso do comissário e imagens antigas de desfiles e treinamentos dos soldados da Guarda Vermelha. Contudo, em meio a tudo isso, houve algo que favoreceu os moradores do País das Maravilhas. Como não eram mais escravos das novelas que passavam na TV, cada um rapidamente encontrou um novo modo talvez mais útil de ocupar seu tempo. Alice escutou a voz de Vince no rádio. Rainha Branca. O Cavaleiro Branco acaba de avistar o Rei Branco se aproximando. Alice olhou para todos os lados até que identificou uma sombra no céu, que logo se revelou um avião de hélice. Denise mantinha contato diário com os norte-americanos e sabia que ao longo do último mês eles tinham transformado Calcutá numa base 100% operacional, com uma pista funcional e uma unidade de ação militar permanente da Marinha para protegê-los contra possíveis ataques da Guarda Vermelha. Naquele momento, essa não era a preocupação, uma vez que a Guarda Vermelha pareceu bem ocupada com o caos que havia se instalado no continente. O avião aterrissou e taxiou em direção ao antigo terminal. A aeronave foi recebida com aplausos entusiasmados de milhares de pessoas que a aguardavam. Uma escada foi posicionada próxima à porta do avião e pouco tempo depois Edwards desembarcou. Ao ver Alice, ele sorriu e caminhou em direção a ela, com os braços abertos. Minha menina. Finalmente chegou a hora de pôr um fim nisso. Denise havia contado para Alice que Edwards e seus colegas tinham usado sua amostra de sangue para criar uma vacina, que inclusive já havia sido testada em humanos nos Estados Unidos. Saber que os mordedores não eram nenhuma ameaça sobrenatural, mas sim uma doença que poderia ser combatida com uma vacina, mostrou-se decisivo no modo como as pessoas os enxergavam. Com a declaração de Alice, essa revelação tinha de uma só vez posto um fim à guerra dos humanos contra os mordedores e ainda, aliada à situação caótica que havia se instalado no continente, era um sinal de que a Guarda Vermelha tinha se retirado dos Estados Unidos também. A cura seria o passo seguinte e Edwards já vinha trabalhando nisso. O próximo a desembarcar foi o General Conrad. Alice o tinha visto por vídeo, mas aquela era a primeira vez que o via pessoalmente. Depois de se cumprimentarem, ela e o general fizeram um discurso para a multidão ali reunida. No pronunciamento, o general lembrou as pessoas de que, se havia algo a ser aprendido depois de anos de guerra e morte, era quão preciosa e frágil a liberdade pode ser. Naquela noite, o general ficou com Alice e os amigos dela no prédio do conselho. Ele partiria na manhã seguinte e, pela terceira vez, fez a mesma pergunta. Alice, tem certeza de que não quer partir conosco amanhã? Seus pais nasceram nos Estados Unidos. É a sua casa. Alice fez que não com a cabeça e sorriu. Não, obrigada, general. Já estou em casa. Na manhã seguinte no aeroporto, o general olhou para o livro preso no cinto de Alice. Quem diria que um livro poderia ter tanto poder assim? Talvez agora nós possamos recomeçar a escrever e ler livros. Seria muito vergonhoso se nossas crianças se esquecessem de tudo pelo que lutamos. General, me contaram que você era escritor antes da insurreição. O general sorriu. Sim, eu era romancista. Começaram a me chamar de general quando liderei os moradores da vizinhança na luta contra a Guarda Vermelha. Alice, estou velho e cansado de toda esta guerra. Talvez tenha chegado a hora de eu regressar ao meu chamado e escrever um livro. Pode ser que seja o primeiro escrito depois da insurreição. E sobre o que será a história? Sorrindo, o general respondeu. Ainda não reflete sobre isso, mas já sei qual será o título. Qual? Alice no País das Armadilhas. Com o olho que ainda estava sadio, Shen avistou quem havia entrado na cela. O general já havia perdido o olho direito depois das agressões que sofrerá com o aprisionamento, e o olho esquerdo já estava praticamente se fechando devido ao inchaço e ao sangue coagulado. Shen já não conseguia caminhar direito e tinha de ser arrastado até o pátio todas as manhãs, onde era espancado pelos trogloditas vestidos de preto do Serviço de Segurança Interna do Comitê Central. Onde e como estava a esposa, o general já não sabia mais. Em uma das sessões de espancamento, disseram-lhe que ela também havia sido enviada para um campo de trabalho. Se fosse esse o caso, Shen rezava para que a esposa já tivesse morrido. Ele escutou alguma coisa sendo jogada dentro da cela e viu que se tratava de um homem jovem,
coberto de sangue e com um uniforme surrado de oficial da Guarda Vermelha. O homem olhou para Shen e o reconheceu no mesmo instante. General Shen. Antes de responder, Shen deu uma cusparada no chão, uma mistura de saliva e sangue. Não sou general de ninguém agora, meu jovem. Só estou esperando o dia em que atirem em mim e acabem com isso. Talvez a lista de execução dele seja tão grande que a minha hora ainda não tenha chegado. Apesar do nariz e da mandíbula quebrados, o oficial conseguiu esboçar um sorriso. General, você ainda é o comandante da Guarda Vermelha baseada em Ladakh. De um mês para cá, coordenei uma guerrilha contra os mentirosos do Comitê Central. Matamos 4 daqueles bastardos e uma dúzia ou mais de oficiais do Serviço de Segurança Interna. Mas, ao que parece, minha sorte chegou ao fim hoje. Ainda lhe devemos lealdade, general, e o sacrifício que fez ao tentar nos salvar é que encoraja a todos nós. Shen endireitou o corpo e sentiu uma onda de calor lhe percorrer pernas e braços, trazendo de volta emoções que ele achava não ser mais capaz de sentir. Qual é seu nome, oficial? O rapaz ajeitou o corpo e, apoiando as costas nas grades da cela, olhou fundo nos olhos de Shen. General, sou o Capitão Tsu. E quais são as novidades do mundo lá fora, capitão? As pessoas se voltaram contra o Comitê Central. Milhares de cidadãos desarmados têm sido assassinados em Xangai e Pequim, mas as balas não são capazes de silenciar o grito pela liberdade. Cada vez mais e mais soldados da Guarda Vermelha se rebelam, seguindo meu exemplo. É só uma questão de tempo para que o Comitê Central desmorone de vez. Apesar da dor, Shen sorriu. Então, tudo valeu a pena no final das contas. Achei que eu morreria por nada. Tsu também sorriu. General, você deveria estar comigo no País das Maravilhas. Em meio ao banho de sangue e às mortes, vi algo maravilhoso, um vislumbre de como a nossa nação pode ser e de como será um dia. As pessoas vivendo livremente, governadas por quem quer que elejam e em paz com aqueles que são diferentes de nós. Do lado de fora da cela, um guarda gritou: "Calem a boca, seus traidores. O comissário está vindo pessoalmente para falar com vocês. Acho que chegou o dia de irem para o inferno." Foi então que 2 guardas do lado de fora começaram a cochichar entre si e Shen conseguiu ouvir uma pequena parte da conversa, mas o suficiente para entender o que estava acontecendo. Tem uma multidão do lado de fora que não arredou o pé desde amanhã. Querem que libertemos todos os prisioneiros. O comissário disse que vamos executar todos eles e embarcar em helicópteros. Shen ouviu alguns disparos e pensou que as execuções tinham começado. No entanto, em seguida, ouviu também rajadas disparadas por fuzis. Ao que parecia, um tiroteio havia começado do lado de fora da prisão. Alguns minutos depois, a porta da cela se abriu e o comissário Hagao entrou. O homem havia emagrecido muito e Shen notou que ele estava mancando de uma perna. Bom dia, meu caro comissário. Parece que o retorno ao Comitê Central não lhe fez muito bem. Hagao rosnou e deu um chute nas costelas de Shen. Cala a boca, seu idiota. Aproveite para fazer a sua última piadinha, porque vou atirar em vocês 2, seus traidores, e acabar com seu sofrimento hoje. O comissário chamou os guardas e eles entraram. Um deles puxou Tsu de lado e o outro segurou Shen, pondo os braços dele para trás. Shen olhou para Tsu e piscou com o olho sadio. Desde a última semana, Shen vinha carregando consigo um caco pontiagudo de vidro que havia conseguido confiscar no pátio depois de uma das sessões de tortura que havia sofrido. O ex-general vinha tentando criar coragem para cortar o próprio punho e pôr um fim em tudo aquilo. Agora ele sabia que o caco de vidro teria outra utilidade. O homem que o segurava era forte e jovem, mas não passava de um marginal do Serviço Interno de Segurança cuja experiência se resumia à tortura daqueles que se rebelavam. No momento em que Hagao tirou a pistola do coldre, Shen jogou a cabeça para trás, acertando em cheio o nariz do guarda, quebrando-o. Quando o homem parou de apertar o braço de Shen, ele acertou a garganta do algoz com a ponta do caco de vidro. Desnorteado pelo ataque repentino, Hagao ergueu a arma, mas já era tarde demais. Shen agarrou a mão gorducha do comissário, quebrou o punho e pegou a arma. O guarda que estava segurando Tsu começou a procurar a própria arma, mas o capitão foi mais rápido e golpeou-lhe a cabeça, fazendo-o cair contra as barras da cela. Ao tentar se levantar, Shen deu um tiro na cabeça dele. Hagao agora estava de joelhos, implorando por misericórdia. Shen queria dizer alguma coisa, lembrá-lo de todas as vidas que ele havia arruinado, mas chegou à conclusão de que não havia palavras capazes de expressar a raiva que sentia. Ele deu um chute no homem que suplicava e atirou na cabeça dele.
Do lado de fora vinha o ruído das botas dos seguranças, bem como o som incessante do tiroteio que transcorria a todo vapor. Mesmo que as pessoas do lado de fora da prisão conseguissem entrar e resgatar os prisioneiros, Shen duvidava de que elas conseguissem fazer isso a tempo. Contudo, ele não sentiu medo, mas uma sensação de libertação que o tomou por inteiro enquanto contemplava o próprio fim. Ele olhou para Tsu e sorriu quando o oficial o saudou. Coragem, filho. Hoje finalmente vamos lutar juntos pela última vez, mas desta vez será por algo em que acreditamos. Ao avistar o primeiro guarda no corredor, Shen percebeu que Gao estava completamente errado. Os tiranos não caem no momento em que as pessoas simplesmente começam a desejar a liberdade, mas quando estas já conquistaram um tipo de liberdade muito especial. A liberdade de não sentir medo. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.